Boa noite, Igreja de Jesus Cristo. Estamos reunidos para mais um culto em louvor e adoração ao Deus eterno. Oremos. Pai eterno, Pai bendito, estamos diante da Tua augusta presença, glorificando o Teu nome pela Tua graça que nos concede esta oportunidade. Te invocamos nesta noite para que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, nos iluminando, recolhendo no Teu altar as nossas orações e súplicas, ó Deus, e aceitando, pela misericórdia de Jesus, nossa presença diante de Ti, nós, indignos que somos. Tenha misericórdia de nós, esteja conosco, nós bendizemos o Teu nome, Te invocamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, Salmo 124 como leitura inicial. Salmo 124, Deus nosso protetor e libertador. E o Salmo nos diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 124, como leitura inicial, para entregarmos diante do Senhor nossos agradecimentos em oração silenciosa, nossas petições pelos enfermos, desempregados, pelos jovens, pelas famílias da igreja, pelo povo do Senhor missionário neste mundo, que prega o Evangelho, por aqueles irmãos muitas vezes perseguidos por causa do nome de Cristo. Vamos orar pela nossa igreja, os projetos da igreja. Coloque diante do Senhor as suas ansiedades, também os louvores, porque o Senhor nos salvou, nos redimiu. Adoração ao Senhor pelas respostas, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Oremos durante alguns instantes ao nosso Deus, a esse Deus que lemos no Salmo. Nosso socorro está em nome do Senhor que criou os céus e a terra. Nele está o nosso socorro. Oremos a esse Deus. Senhor nosso Pai, por Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Quantas bênçãos temos recebido do Senhor, a salvação em Cristo Jesus, ó Deus, a graça, a luz, a direção. O Senhor tem sido bondoso conosco, tem nos dado, Senhor, vida em abundância, tem repreendido as nossas enfermidades, tem nos socorrido. Como lemos neste Salmo, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Nós poderíamos lamentar, mas glorificamos o Teu nome por tantas bênçãos, porque o Senhor está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos perdoando, nos restaurando. Toma nas Tuas mãos nesta noite os louvores e adorações que o Teu povo oferece ao Senhor pelas bênçãos recebidas, pela graça do Senhor Salvador em Cristo, pela luz do Senhor, pelo trabalho, o pão de cada dia, a iluminação do Teu Espírito em nossos caminhos, a providência do Senhor que sempre vence os nossos inimigos e as nossas guerras. Visita, Senhor, os nossos irmãos enfermos, colocando as Tuas mãos curadoras
sobre a enfermidade, a doença, repreendendo o mal, dando a cura. Tu és poderoso, Senhor, consolando, confortando. Olha por aqueles que estão afastados da tua casa, quantos jovens, irmãos, famílias, que o Senhor toque nestas vidas com a graça do Senhor, restauradora da fé. Como lemos neste texto, é o Senhor que concede graça, luz e restauração, e o socorro espiritual, físico, emocional. Abra as portas aos desempregados que precisam de um trabalho, de uma ocupação, aos irmãos com dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, sentimentais, problemas nos relacionamentos. Que o Senhor visite, Senhor, conceda paz, conceda graça, conceda luz do Senhor nas vidas, famílias, povo do Senhor que se reúne, clamando ao Senhor misericórdia, graça, livramento. Que o Senhor abençoe. Toma nas tuas mãos, tu és poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, único Deus vivo e verdadeiro, conhecedor da tua igreja. Abençoe o pastor, os líderes, os missionários, os servos do Senhor que atuam no ensino. Abençoe a nossa igreja, os seus projetos de expansão, as atividades diversas desempenhadas, ó Deus. Que haja a luz do teu Espírito, a bênção do Senhor, a força que vem de ti. Que o Senhor sustente o teu povo com graça, para que o melhor seja feito para a glória do teu nome. Muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido Deus de prosperidade, de vitória sobre as nossas vidas. Fica conosco, nos ajude e nos ilumine nesta noite. Nós oramos, aceita as orações, louvores no teu altar, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja de Jesus, um segundo texto para a nossa meditação está em Êxodo, capítulo 30. Êxodo 30, de 11 a 16. O pagamento do resgate. Êxodo 30, de 11 a 16. E o texto nos diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Temos aí um texto do pagamento do resgate de Êxodo. Vamos clamar ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, Deus eterno, diante da Tua palavra, que é santa, nós somos pecadores e clamamos que o Teu Espírito Santo nos ajude no entendimento da mesma, nos iluminando. Perdoe os nossos pecados e nos dê a Tua graça, Teu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, no Novo Testamento, Jesus chama Êxodo de o livro de Moisés. Assim, não há razão para a rejeição da autoria mosaica deste texto. O título Êxodo provém da palavra grega êxodos. Esse termo significa saída ou partida. É o núcleo da obra, a saída e a partida. Fato registrado nos primeiros 15 capítulos do livro, a saída do povo ali do Egito. A obra conta como Deus libertou a Israel daquela região do Egito. Portanto,
A ideia de libertação é central em Êxodo, e esse princípio será fundamental também nesta mensagem desta noite, considerando também outra conjuntura pela qual passamos, uma pandemia, a Covid-19. Quando você imaginou que passaria por uma pandemia? Quantas tragédias ocorrem no bojo desse fenômeno? E ocorreram também. Dentre as calamidades, a morte, sem dúvida, é a pior. Agora vamos buscar alinhar os eixos: libertação e pandemia. Não é difícil concatenar esses dois fundamentos. Afinal, grande solução na pandemia é a libertação. Você se viu livre. Você passou por uma pandemia e está vivo. E eu também, todos nós. Afinal, é uma solução diante da pandemia. Quantos não disseram: eu consegui escapar da morte, desta peste da pandemia? Continuar vivo foi um êxodo na perspectiva da morte. Mas o texto traz outro conceito, chamado recenseamento. Levantar o censo consistia em fazer uma contagem. Podia ser de pessoas comuns, de guerreiros, de cidadãos. Existiam regulamentos próprios para este evento do recenseamento. A Bíblia registra alguns censos que foram realizados. Então, nós poderíamos caminhar na reflexão e meditar. Existem elementos essenciais na execução de um censo, de um recenseamento, mas um aspecto é crucial para a efetivação desse fato: estar vivo, pois a Bíblia não cita censo de cadáver de maneira específica, com a importância daqueles que estão vivos. Nesse ponto, ordenamos essa presente introdução, uma breve abertura que abordou 3 conceitos essenciais que giram e que são aplicáveis à minha vida e à sua: libertação, conjuntura da Covid, da qual saímos vivos, e recenseamento, que nós veremos no texto hoje, deste momento do povo de Israel. Libertação, conjuntura da Covid e recenseamento. Veja que existe vínculo entre eles: o fato de estar vivo. Estar vivo face à libertação, a uma peste, a uma pandemia, e também estar vivo para ser contado. Então, estar vivo frente à libertação, Êxodo. Diante de uma pandemia, você está vivo. E também diante de uma contagem, conforme aqui vemos aqui, do pagamento do resgate. Meus irmãos, vamos ver alguns aspectos trabalhando sobre esses eixos. O resgate de si próprio, o preço de uma vida. O versículo 12 nos diz: cada um deles dará ao Senhor resgate de si próprio. Vemos aí no texto de Êxodo. O pagamento servia como ato de expiação individual. Isso assegurava os direitos de Deus sobre Israel. O versículo 13 nos diz: todo aquele que passar ao arrolamento dará então este pagamento e esta oferta. A contagem do recenseamento tinha caráter pessoal. Esse aspecto revela a importância da vida singular, a vida de cada um, da existência de cada um na sua individualidade. E desse modo, que não se trata só de um cômputo, de uma contagem singela, mas são pessoas específicas, de carne, osso, de desejos e vontades, como eu, como você. Cada pessoa com a sua digital personalidade própria. Deus me fez assim, te fez assim, e te deu vida nessa configuração. Não se pode contar os membros de um povo sem se lembrar de dar graças a Deus pela sua existência, pela existência deste povo, desses indivíduos. O Senhor continua fiel, sustentando as nossas vidas. Perceba o detalhe expresso no versículo em tela 13. Todo aquele que passar ao arrolamento dará. Tinha que passar ao arrolamento, ser arrolado, ser contado.
No censo só passa ao arrolamento quem está vivo, Apenas entra nesse arrolamento quem está existindo. O princípio tem a ver com a seguinte perspectiva: graças a Deus, mais uma vez passei por esse arrolamento, mais uma vez, graças a Deus, passei por esta contagem. Fui arrolado, que bênção, pois muitos já se foram, muitos morreram. É essa reflexão também que deve ser procedida de modo pessoal, em um coração que reconhece e agradece a dádiva da vida. Paulo fala algo sublime em seu discurso em Atenas. Ele traça uma ideia que se alinha com essa temática. Em Atos ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele é a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus é quem nos dá vida, respiração e tudo mais. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não precisa de absolutamente nada de ninguém, e Ele mesmo a todos dá vida, respiração e tudo mais. Porém, aqui em Êxodo, Deus exigiu aquela oferta, um pagamento a todo que passasse pela contagem, todo que passasse pelo arrolamento, o reconhecimento do privilégio em ser recenseado. Mas outro aspecto que podemos também, irmãos, tracejar nessa nossa reflexão é que o rico não dará mais, nem o pobre menos. Nós vemos isso no versículo 14. Qualquer que entrar no arrolamento, ele dará o mesmo valor. Todos estavam envolvidos de 20 anos para cima. Aqui não tinha cor, condição distinta ou classe social. A ideia era pagar o preço pela vida de um indivíduo. Esse aspecto está bem destacado no versículo 15. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos. Há algo interessante e profundo nesse detalhe. Ricos e pobres precisam igualmente do perdão de Deus. A quantia não era baseada no merecimento ou riqueza. O requisito do dinheiro, da expiação, tem um princípio, uma razão pela oferta que acompanhava cada censo. Quem tem méritos para pertencer ao santo povo de Deus? Quem tem méritos para pertencer ao santo povo de Deus, para ser contado entre esse povo do Senhor? Era um privilégio, na verdade, a inscrição formal naquela nação, ser recenseado era um privilégio, ser contado no número de Israel era mercê. Havia que se ter o reconhecimento por esta dádiva e da indignidade também em pertencer àquele povo especial. Daí a necessidade de se fazer expiação pelo pecado, a dependência de Israel da misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor. A dependência total. Suas vidas vinham de Deus e eram governadas por Ele. E essas vidas estavam perdidas por ocasião do pecado e tinham de ser redimidas pelo Deus da compaixão. Assim não existia diferenciação nesse estado débil e fraco, visto que todos os seres humanos violam a lei divina. Mas Deus sempre providenciou uma fonte de expiação, um meio de reconciliação dos seus escolhidos com Ele. O sistema sacrificial do Antigo Testamento era um dom gracioso representando a Jesus Cristo. Nele, a justa ira de Deus era aplicada e o povo aceito. Aqui era reconciliado tanto o rico como o pobre. Não com sangue, mas com uma mesma quantia monetária. Meio ciclo dava uma média de 6 gramas de prata. Cada alma criada é igualmente rara aos olhos de Deus, e a mesma salvação é projetada para todos os homens. Testemunho do igual valor das almas aos olhos de Deus. Então nós temos aí que o rico não dará mais, nem o pobre menos. Mas, irmãos, podemos observar também, neste texto de Êxodo, que o dinheiro era para a tenda da congregação.
O versículo 16 nos informa: o dinheiro darás ao serviço da tenda da congregação, será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor. Esse valor auxiliou na manutenção do tabernáculo. O capítulo 38 informa como foi empregada a prata. Nos versículos 25 a 27, nós lemos: para fundir as bases do santuário e do véu, para fazer os colchetes das colunas e das vergas. Isso servia para a sustentação daquela estrutura, e todos tiveram a participação igual nesse cuidado. Veja isso. Todos tiveram participação igual nesse cuidado, na manutenção do tabernáculo e dos seus serviços. O fato de ter um custo leve, não tão caro, favoreceu essa inclusão. A participação de todos estava exposta nas bases, nos suportes dos utensílios e nas peças do tabernáculo. Temos aqui algo que deve chamar a nossa atenção. Poucos realçariam vergas, colchetes e colunas, coisas simples demais. Certamente outros objetos atrairiam mais nobreza. Porém, Deus quis que essa parte fosse contemplada, coisa que muitos desprezariam ou não destacariam. Mas o Senhor, que não vê como vê o homem, o Senhor vê um investimento diferente e deveria ser feito naqueles suportes. Nós gostamos de graduar pessoas, fatos e objetos. Uma tendência humana que não podemos negar, grau de importância. Mas vemos aqui a ação divina indo contra esta lógica e salientando aspectos aparentemente irrelevantes. Aquelas bases retratavam todo aquele compromisso e serviam como um memorial contínuo diante de Deus. Lembrariam a cada homem seus privilégios e deveres. Será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, é o que vemos no texto. Deus valoriza as lembranças das coisas do seu reino, pequenas e grandes. São ações e detalhes que nunca passam em branco. Nós não fazemos ideia de todo o esmero do Senhor pelas suas coisas, do empenho de Deus para com o que foi prescrito. Outra vez temos que admitir que Deus é diferente do homem. Ainda bem, pois assim as memórias não são perdidas, especialmente nas coisas simples e singelas. Mas, irmãos e irmãs, vemos o texto também que para fazer expiação pelas vossas almas, nós temos aí o pagamento do resgate neste sentido, para fazer expiação pelas vossas almas. Expiação, um termo de raiz hebraica que significa cobrir, significa ainda remir, resgatar, propiciar. Mediante um ato específico, uma oferta pelo pecado, o dia da expiação era o dia mais santo do calendário. O ato envolvia o oferecimento de vários sacrifícios. Assim, o pecado, com sua culpa e castigo, é apagado. As ações expiavam os pecados do povo arrependido. A ideia também é repetida às vezes no texto, nos versículos 15 e 16. Aquela oferta dada cumpriria um aspecto essencial. Atenderia a urgente necessidade de perdão de pecados. Deus valoriza o ser humano em sua integridade. Se era preciso estar vivo para ser contado no censo, nesse sentido a existência física era considerada, mas é preciso ir além, pois a pessoa é corpo e a alma jamais pode deixar de ser alcançada e vivificada, e somente a ação divina é capaz de chegar até a alma, o âmago da vida humana, o ponto central do ser. E é principalmente aí que o pecado causa sua devastação na alma. E nós bem sabemos que o tamanho do estrago é grande. Portanto, apenas algo extraordinário
é suficiente. E o Pai de misericórdias atentou para as vidas perdidas. Esse é o Deus fiel, sempre providenciando o resgate. Esse é Deus do resgate. Em todas as fases da história, Ele remindo o seu povo em vários outros momentos por sacrifícios expiatórios. Nessa passagem, irmãos, através do evento do recenseamento. Dessa forma, o corpo e a alma estão contemplados. Não é conveniente entender a pessoa como dividida. Se o recenseamento acenava para a vida no corpo, a expiação da alma cobria e apagava a transgressão. Não nos enganemos, sempre é ocasião de restauração e de resgate. O tempo de resgate e de propiciação sempre é bem-vindo. Será que não é tempo de resgate, de propiciação na sua vida, no seu lar, na sua existência? Deus conhece nossas falhas e vacilos e sabe como proceder. Então nós temos aqui no texto para fazer expiação pelas vossas almas. Texto maravilhoso da palavra do Senhor, que nos ensina, que nos orienta. Irmãos, como palavra de conclusão do estudo desta noite, o título Êxodo, nós vimos no início do nosso estudo, provém da palavra grega êxodos. Esse termo significa saída ou partida. Conhecemos o texto bíblico nessa dimensão, em Êxodo, a saída do povo e a partida do povo. Êxodo nos conta como Deus libertou a Israel. Na introdução, nós abordamos outros dois conceitos. A conjuntura da Covid-19, você se lembra? Que você passou por uma pandemia, nós passamos. E também aqui no texto, o recenseamento, ser contado, estar entre aqueles que estão contados, que foi o tema principal da mensagem dessa noite. Portanto, 3 conceitos que procuramos trabalhar para esta reflexão: libertação, a conjuntura da Covid-19, da pandemia, e o recenseamento, ser arrolado como estando vivo para o serviço e a obra do Senhor. Algo em comum entre esses 3 eixos: estar vivo. Você está vivo? Deus manteve a sua existência? Deus te deu condições de ser contado? Você passou por uma pandemia? Você também foi libertado como povo de Deus ali no Egito? Ser contado no recenseamento seria privilégio, é privilégio. O capítulo 39 de Êxodo nos dá o total de arrolados: 603.550, acima de 20 anos, homens na idade militar para sair à guerra, todos capazes de lutar, todos capazes de defender o povo de Israel. Segundo o registro, não houve sonegação daquela oferta. Não houve sonegação daquela oferta, daquele pagamento de resgate do povo, da expiação, feito para a memória de que o corpo pulsa e o corpo vive. Uma oferta feita para a memória de que o corpo pulsa e o corpo vive, e acima de tudo de que a alma foi resgatada. Todos os sacrifícios expiatórios eram figuras, sinais e símbolos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele fez um único sacrifício de maneira eficaz. Pagou a penalidade que encobre todos os pecados. Restaurou assim a relação entre Deus e os homens. Todos os sacrifícios prenunciavam a morte de Jesus. E ele fez uma expiação eterna, uma vez, para sempre. Após essa expiação de Cristo, todas as cerimônias tornaram-se obsoletas. Para ser recenseado era necessário estar vivo, nós vimos. Nesse sentido, a vida era algo essencial naquela oferta.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavras do Senhor. Ser expiado por Cristo é alcançar a verdadeira vida, uma existência em cumprimento ao desígnio do Senhor. Vida no sentido de sermos templo vivo do Senhor para a sua glória. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine. Amém.